A palavra de hoje se chama A Pauta de Jesus. Sabe o que é pauta, não? A pauta, o que é o conceito de uma pauta? Quando tu vai numa reunião lá da sua empresa ou do seu ministério, antes de você ir para a reunião, você escreve os assuntos que você precisa tratar naquela reunião. São os assuntos referentes a ações que você precisa tomar. Então você escreve uma pauta, a pauta da reunião. Então quando você entra na reunião, você vai ter assuntos já pré-definidos para você discutir sobre aqueles assuntos, porque aquilo é a sua pauta, é ali que você quer atuar. E a pauta são assuntos que você, além de discutir sobre eles, você vai atuar em cima daqueles assuntos. Então, hoje nós vamos falar exatamente sobre qual foi a pauta de Jesus ao vir na Terra. Ou quais eram os assuntos que estavam na agenda do Filho de Deus quando ele foi enviado ao mundo. Porque existe um grande perigo de nós aqui, representantes desse reino, nós aqui, embaixadores de Cristo, que somos representantes, foi dada a nós a autoridade, a autorização do autor. O que é autoridade, gente? A autorização do autor. Nós somos autorizados nessa terra a testemunhar as grandes coisas que Deus fez. E existe um perigo nas testemunhas, porque o que uma testemunha faz, gente? A testemunha conta o que viu, não o que fez. E o problema é que muitos de nós, cristãos, filhos de Deus, representantes do Evangelho, estamos, quem sabe, querendo construir, fazer e falar sobre o que fazemos. Mas não é sobre o que fazemos, é sobre o que Ele fez. E a testemunha, ela só conta o que viu. E sabe o que tu vai contar? O que Deus fez na tua vida. O que você viu Deus fazer, que ninguém poderia fazer, que ninguém teria força, poder, autoridade, condições, recursos para fazer. No universo não encontraria recursos para fazer o que Deus fez na sua vida e na minha vida. Então as testemunhas simplesmente fazem isso. Elas vão contar o que elas viram. O que você viu? Sabe? Não é o que você fez. Não é o que eu fiz. E existe esse perigo que quando entramos nesse âmbito de o que eu fiz, eu começo a defender o que eu acho. Porque é igual a sua casa. Você construiu a sua casa, tu mora lá dentro. Tu vai defender a sua casa. Tu vai proteger o seu ambiente, porque é seu. Agora o Evangelho, gente, não é meu nem teu não, gente. O Evangelho é de Cristo. O Filho do Deus vivo, que veio aqui trazer o Evangelho. Tu acredita nisso, não? Você pode aplaudir o Senhor para esquentar a mão aí? Vamos. Eita, glória! Então vamos ler Lucas 9:51. Aqui está um dos episódios de vários episódios onde a Bíblia mostra como a religiosidade está presente na vida de qualquer pessoa, principalmente daqueles que estão pertinho de Jesus. Que a gente pensa que a religiosidade é aquele negócio de igreja antiga, aquele negócio de igreja tradicional. Não, a religiosidade também está na igreja da paredinha preta, a religiosidade também está na igreja worship, na church. É um perigo, gente. A religiosidade é uma doença que pega qualquer um. E a gente não acredita nisso. Vamos lá. Aproximando-se o tempo em que seria Jesus, elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Nesse caminho ele iria passar por Samaria. Enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Eles foram para procurar uma hospedagem para Jesus, ali naquela região samaritana. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que em seu semblante, que ele ia para Jerusalém, porque os judeus não se davam bem com os samaritanos, então havia essa divisão, então eles não tiveram a capacidade de receber Jesus com a sua equipe. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram:
Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Olha o sangue no olho daqueles pertinho de Jesus, pronto para matar o primeiro que erra na tua frente. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Vamos orar aqui? Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua palavra, que ela já está pronta, Senhor. Ao lermos a tua palavra e entendemos já completamente o que o Senhor quer dizer para nós. Agora te pedimos, Senhor, que o Senhor nos traga a revelação, Pai. Que seja a sua voz falando aqui aos nossos corações. Em nome de Jesus, eu posso ouvir um amém bem forte? Amém, glória a Deus. Você compreende que aqui é uma cena onde os discípulos se sentiram ofendidos porque perceberam uma falta de consideração com o mestre. Certo ou errado? Certo ou errado, classe? Aí, vou te animar aqui, cara, senão tu vai congelar. Você entende que quando você vê um grande amigo seu sendo ofendido, você não fica assim com aquele ar de, cara, não pode, isso é injusto. O que é isso? Quando alguém é desrespeitado, quando um idoso é desrespeitado na rua, quando estamos no ônibus, né? Tá uma mulher grávida em pé e uma pessoa sã, tranquila, nova, sentada, não dando lugar para a grávida, tu olha assim, não, isso é uma injustiça. Aí o que sobe em você? A raiva. Né? Quando a gente vê qualquer nível de injustiça, a gente quer justiça. E a justiça humana, ela trabalha nesse sentido, de buscar punição para aqueles que trazem algum prejuízo ou ofensa diante de parâmetros determinados diante do grupo coletivo, certo? Gente, eu preciso que vocês prestem muita atenção, que eu vou trazer alguns conceitos assim para fundamentar. Lá no final vocês vão entender por que eu trouxe todos esses fundamentos. Então eu preciso de você bem acordadinho, bem... Então dá uns glória no meio do nada assim, bate umas palmas, faz assim, mexe com a pessoa do lado, porque a gente vai precisar, são fundamentos importantes, são doutrinas bíblicas muito importantes que eu trouxe aqui nessa manhã fria aqui para esquentar o meu e o teu coração, amém? Então por isso que eu estou te preparando, eu não posso deixar tudo, eu não posso te perder, tá? Que vamos para cima. Então, e o que acontece? A igreja também tem pessoas em nome de Deus matando outras pessoas, punindo aqueles que erram, que pecam em relação ao olhar do que é certo para essas pessoas. Paulo estava indo matar seguidores de Cristo em defesa de Deus. Paulo prendeu, encarcerou, mandou matar seguidores de Cristo em nome de Deus, em defesa da palavra, até um certo momento onde ele, no meio de um caminho, foi encontrado por aquele Jesus no qual ele perseguia. E ele foi transformado pelo evangelho em pessoa. E de perseguidor, ele se tornou um implantador de igrejas. Daquele que ia com ódio contra as pessoas em nome de Deus, agora ele ia atrás de pecadores com amor em nome de Deus. O evangelho ele é invertido. E esse teor de justiça dentro da igreja se chama religiosidade. Porque são pessoas que até com um excesso de zelo da palavra, com a igreja, com o templo, com a propriedade da igreja, ela meio que defende com unha e dente algumas coisas, machuca outras pessoas, por ter um excesso de defesa, um senso de justiça muito temperado com justiça humana e não com a divina. E você pode concordar comigo, provavelmente, que nós temos muitas pessoas hoje afastadas de igreja, que se afastaram há muitos anos, que nunca mais pisaram dentro de uma igreja, porque sofreram um ato de justiça humana dentro de uma igreja. Dentro da pessoa, ela estava até certa, porque é esse senso de justiça, mas ele é travestido de seriedade, de coisas certas, tem que fazer mesmo, e isso aí.
mas na verdade é religiosidade travestida de justiça. E Tiago e João estavam simplesmente fazendo o quê, gente? Eles não estavam defendendo Jesus? Se você estivesse na cena, não está certo? Poxa, isso é uma injustiça. Não, eles não sabem quem é esse homem para dizer não na cara dele. Eu não acredito. Não, vamos tacar fogo nessa negada e vamos matar tudo. A raiva por alguém que eles amavam. Eu tenho certeza, gente, que se fosse eu ou você é mais santo do que eu. Acho que você não erraria, mas eu erraria. Eu não sou tão santo assim. Com certeza eu não ia pedir fogo, eu ia pedir raio, fogo, vento, enchente. Mata tudo esse negócio aí. Manda fogo. Esse povo que não te quer. Tá vendo assim? Acontece isso hoje, gente? Acho que não, né? De gente assim com raiva, de pecador que quer. Não acontece, né? Nós somos tão santos, né? Acho que já estamos no céu e não sabia. Acontece isso hoje, gente? São os sanguinários gospel, né? Que gosta de sangue. Gente, só tem um sangue que vale a pena, é o de Jesus, que já foi derramado. Nós não estamos na terra para derramar sangue de ninguém. O preço já foi pago, o grito já foi dado. Né? Então vamos lá. E o termo e assim, o que está em questão aqui nessa cena? Justiça. Então vamos fundamentar aqui o que é justiça. A gente conhece justiça como um sentido humano. O que é? Considerando um princípio moral, né? E uma exigência do que é certo. E essa exigência do que é certo é o quê? Ela é convencionada num grupo. Por exemplo, um condomínio. É feito um estatuto do que é certo, do que é errado. Pode botar cachorro no elevador? Não pode. Tem lugar que pode, tem lugar que não pode. Tem lugar que tem 2 elevadores, que o elevador da direita pode levar lixo, mudança, o elevador da esquerda não pode. Tem as regras que são convencionadas num grupo, são decididas conforme a cosmovisão daquele grupo. Por exemplo, se o síndico não tem cachorro, não gosta de pets, provavelmente ele vai criar algumas regras contra. Mas talvez não porque ele odeia, mas porque não é a cosmovisão de vida que ele tem ter um cachorro no apartamento. Mas se o síndico gosta de pets, gosta de cachorro, gato, de passarinho, com certeza ele vai abrir algumas regras no condomínio para que as pessoas sejam promovidas nessa área. Então, faz sentido, gente? Então, o que é justiça? É essa justiça humana, a convenção coletiva de regras estabelecidas conforme a cosmovisão das pessoas. E o que acontece? Eu estou num condomínio que é proibido o pet. E eu vou lá, eu sou teimoso, sou aquele morador perturbadinho que mora. Sempre tem um perturbado, né? No prédio, no condomínio, sempre tem um endemoniadinho, né? Aí vou lá eu com o meu cachorro. É proibido ir no elevador, mas eu quero. E o meu cachorro ainda faz o número 2 dentro do elevador. Aí eu tô lá. Aí abre a porta, quem entra o síndico. Meu Deus. O que acontece? O que vai acontecer com esse morador? O que é? Multa, punição. Merece esse relaxado, esse insubordinado. Ele não leu a regra? Ele não vai na reunião? Olha só, essa é a justiça humana normal? Outras esferas de justiça, vamos dizer, as leis de trânsito, são leis convencionadas para a segurança de todos, aonde tem ruas que têm determinada velocidade, tem lugares com radar, isso, tem as regras, tem a faixa, por exemplo, em Blumenau, se a pessoa está andando na calçada, ela olhou para a faixa, o carro já para. O pessoal de Blumenau é muito educado. Então você que não é de Blumenau, por favor, fique educadinho aí, porque aqui o negócio funciona. A pessoa olhou para a faixa, os carros param e fica assim. Cara, tu está manobrando o teu carro, tirando, as pessoas param, elas esperam tu sair. O povo educado. Vamos aplaudir o povo de Blumenau, gente? Meu Deus do céu, gente. E lá no Rio, a galera sai batendo, sai empurrando, passa por cima do pé, não tem esse negócio não. Se deixar dar uns tiros ainda. Eu sou carioca, eu posso falar, né? Não é bullying, né? E essas regras são convencionadas de forma coletiva. E quando você vê alguém fazendo o contrário,
o que acontece? Se não tiver um policial perto para te multar, as pessoas vão fazer assim, ó, meu Deus, né? Quer ver os motoqueiros, né? Quando a gente não dá o ladinho, ele já passa assim, ó. O capacete quase vira assim na cabeça. Ele faz questão de mostrar a reprovação. Por que esse senso de reprovação? Porque há uma base de justiça. Uma base, uma convenção coletiva baseada na cosmovisão. Agora, se você for no Rio de Janeiro, os pedestres, eles nem passam na faixa, porque eles sabem que não tem lugar na faixa para eles. Isso já é convencionado dentro da cosmovisão lá do Rio de Janeiro. Estão entendendo que tem lugar que algumas regras funcionam por causa da cosmovisão daquele local. Mas tem lugar que não vai funcionar, porque lá é outra cosmovisão, outra realidade. E lá também funciona a justiça local de lá, a justiça local daqui, e assim por diante. E isso é justiça, né? São princípios coletivos, né, que é a ética, né? A pessoa que é ética. É a pessoa que anda, que ela não passa por cima de princípios implantados no grupo. E quando ocorre alguém que não se enquadra nesses padrões, punição na mente, né? Então a gente entende que a justiça serve para punir quando necessário, certo? Certo? Quando a pessoa comete um crime, quando um filho faz algo errado em casa, o pai vai promover a justiça. Uau! Né? O cara se sente o juiz. Né? Pega aquela vara de goiaba, que parece o sabre do Star Wars, né, cara? Uou, já vai pro filho. E o filho já sai correndo, aquela coisa linda, né? Aquela cena, né, maravilhosa. Lá no terreno de casa tem 2 pés de goiaba. Estou orando para não precisar pegar nenhum. Né? Amém. Mas está lá, né? Qualquer coisa dá uma olhadinha. Olha o pé de goiaba, que benção, né, Estevão? Ele olha, oh, que benção. Aí as coisas ficam tudo alinhadas. E o que acontece, gente? Se alguém... E o que a justiça, esse senso de justiça faz? Quem anda na linha é quem? O justo, o certo. Quem não erra diante desses parâmetros convencionados, ele é a pessoa certa no grupo, certo ou errado? Nossa, aquele cara ali é top, ele nunca incomodou. O síndico do prédio fala assim, não, aquele ali, zerado. E ele se torna nessa visão, nesse ponto de vista, a gente entende que aquele que não erra, não quebra as regras da casa, ele é chamado de justo. E a religiosidade, por que eu estou falando isso lá fora? Porque dentro da igreja há esse sentimento de justiça que nós trazemos da vida normal, aonde nós vemos aquela pessoa comportada, aquela pessoa bonitinha, que chega a ser cedo no ensaio, que faz as coisas certinhas. O que a gente... Não, aí o problema não é que as pessoas olham como justo. Sabe o que acontece na igreja? Eu me vejo como justo. Aqui está o perigo. Eu me vejo como certo, eu me vejo como o cara, porque eu não erro. Não, ele chegou atrasado? O que é isso? Não, ele não faz isso, ele não faz aquilo. Não, eu vim. Ah, vocês não estavam aqui ontem de madrugada para montar as cadeiras. Que injustiça. Ah, não sei o que lá. Só porque eu estava, só porque eu vim, só porque eu fiz. As pessoas não me olham, mas eu me vejo. Ai, que perigo. Meu Deus. Isso aqui não acontece aqui, né, gente? Graças a Deus. Meu Deus, eu estou pregando para um bando de anjos, assim. Vocês não se mexem muito, que as penas, vocês caem no chão e vai dar limpeza para nós fazer aqui para o culto da noite. E o que tem isso a ver com a igreja? Exatamente isso. Nós aplicamos em nós mesmos esse senso de justiça própria. Eu começo a entender que eu sou melhor do que alguém, que eu sou maior do que alguém porque eu faço mais, ou porque eu entrego mais, ou porque eu dizimo mais, eu oferto mais, ou eu estou mais. E eu olho para aquele que está menos, ou aquele que falta, ou aquele que não tem força o suficiente para estar, aquele que perde a hora no culto da manhã, aleluia, não tem ninguém que acontece isso aqui. E eu olho para aquele cidadão e eu quero o quê?
Ah, justiça! Vamos matar ele! Aí a galera vai animada, bora! Todo mundo com faca na mão, foice, vamos pra cima. Porque nós entendemos que nós somos tão bons, porque não erramos, que temos que agora aplicar a justiça humana naqueles que não conseguem. Estão entendendo o que é o conceito de justiça humana? Então essa convenção coletiva de atitudes consideradas por pessoas, né? Dentro de uma cosmovisão. Isso cria, sabe o que, gente? As denominações. Por isso que você vê igrejas tão diferentes. Porque elas foram criadas baseadas na cosmovisão do líder. Então tem gente que gosta da parede amarela, tem gente que gosta da parede preta, tem gente que gosta de um quadro preto assim pendurado, tem gente que gosta do teto preto, tem gente que gosta do teto branco, tem gente que gosta nem de teto. Cada um gosta de um jeito. E ele vai defender a ideia dele conforme a cosmovisão de vida. E as pessoas que também gostam daquele gosto vão se aliar a ele e vão criar um grupo, formou a igreja. Pronto. E essas pessoas vão defender o que eles acreditam que é certo e o que é errado. Dentro da Bíblia e fora da Bíblia. É o que acontece com as igrejas. E quem estiver... E todas essas regras, elas são colocadas como regras da casa. Não, tudo bem, tem a Bíblia, mas eu também tenho as regras da casa. Aqui não é assim, não. Aqui não é... Né? Começa a botar um monte de regra na igreja do Senhor, conforme o que eu acho. Olha o perigo. Está vendo o perigo, não? Está acordado ainda, não? Ou já congelou? Vamos lá. E quem sai fora dessas regras... Gente, olha que interessante. É muito mais fácil eu errar numa regra da casa do que errar numa regra da Bíblia, porque algumas regras da Bíblia estão colocadas aqui dentro, ninguém vê o meu pecado. E alguma regra externa aonde eu estou é mais fácil de ver. E isso a Bíblia fala que esses padrões criados para a casa se chama rudimentos humanos. Rudimentos é como se fossem fundamentos, são as coisas elementares, a base. E essa pessoa que sai da regra da casa, ela se torna o quê? Um pecador. É aquele que pecou. Não, tu não botou a roupa que tem que ser colocada aqui? Não, tu não fez aquilo que tem que ser colocado aqui. Tu está fora dos padrões estabelecidos pela casa. A casa estabeleceu alguns padrões que nem está escrito na Bíblia, mas eu acho que tem que ser assim. Dentro do meu senso de justiça, você está errado. E a gente vai considerando... Onde é que eu parei, né? Vamos lá, eu vou voltar um pouquinho, porque daí o editor vai tentar falar lá. O que acontece? A igreja humana cria regras da casa, considerando padrões próprios dentro da cosmovisão de vida, de onde ele foi criado, da cidade que ele veio, dos pais, da família. Então ele cria regras básicas e a Bíblia chama isso de rudimentos humanos. Chama isso de fundamentos baseados no olhar humano. E a pessoa que sai fora desses padrões, das regras da casa, ela se torna um pecador. Talvez ela nem errou para a Bíblia, mas errou para o que eu acho pecador. Estão entendendo? Alguém já passou por algum episódio desse, ouviu alguém passando por alguma coisa desse tipo? Não. Vamos lá. Vamos ver o que Paulo fala em Colossenses 2:20. Abre lá. Colossenses 2:20. Já que vocês morreram com Cristo e para os princípios elementares desse mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencesse a ele, a esse mundo, se submetem a essas regras? Não manuseie, não prove, não toque. Estão entendendo?
Todas essas coisas estão destinadas a aparecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria. Meu Deus! O carioca é santo, ele não come massinha. Ele se separou, ele fez um propósito, que pão doce com creme é pecado. E quem comer vai queimar no inferno. Porque aquilo ele convencionou como pecado. Porque ele viu uma pessoa que teve um problema, e aí ela comeu a massinha, engasgou, morreu, ela pensou, meu Deus, a massinha é santa do pecado, vai me matar. Então ninguém come massinha. E a gente criou uma regra. E segue aquela regra pro resto da vida. Tem aparência de sabedoria. Com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Olha, são regras severas. Jesus chegou nos fariseus e falou assim, vocês são hipócritas porque vocês criam regras que nem vocês mesmos conseguem seguir. E vocês querem que o povo segue. Essa foi uma das pautas de Jesus. Mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. E eis aqui um conceito que eu preciso criar com vocês. Rudimento humano nenhum vai tirar a vontade de pecar que eu e você temos. Não é porque é proibido usar boné na igreja, que não é, que só porque é proibido você não vai ter mais vontade de usar. Estão entendendo? Estão entendendo, gente? Porque nós somos de natureza pecadora. A nossa natureza é caída. A nossa tendência é o pecado. E o que tem a ver tudo isso? É porque a obra de Jesus ela não foi para... ela não resolveu esse nosso problema de continuar com essa natureza. Mas ela resolveu o problema da condenação dessa natureza. Estão entendendo, não? O efeito dos nossos pecados que nos condenariam à morte eterna foi resolvido na cruz do Calvário. Quem me dera que depois de aceitar Jesus, de me batizar, eu não pecasse mais. Tem alguém aqui desse nível ou não? Meu Deus, chega até a dar um... Tem alguém aqui que nunca mais pecou depois que se batizou? Eu quero conhecer esse anjo, esse querubim, esse surubim. Eu quero conhecer. Porque nós não... Estão entendendo, gente, que essas convenções coletivas de regras mataram e ainda continuam matando pessoas em nome de Jesus? Que convenções essas que não trouxeram nenhum poder contra o pecado? Só trouxe poder para matar os outros? Estão entendendo? Quero que tu grave isso aí. Então a justiça humana, gente, não é considerada boa diante de Deus. Vamos ver o que Jesus acha, o que Deus acha da sua e da minha justiça. Abre Isaías 64:6. Ele já começa trazendo a minha e a sua condição. Eu e você somos o quê? Somos como o impuro. Todos nós. Você pode repetir todos nós com força no 3? 1, 2, 3. Todos nós. Olha para alguém do lado e fala, esse é o impuro, hein? Revelou, hein? Tu que tá com essa cara de santo aí. Tira essa cara de santo, seu impuro. Né? Que a pessoa faz uma carinha. Todos nós, todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Por isso que a Bíblia diz, Ele nos amou com amor eterno e com a sua misericórdia nos atraiu para perto dele. Sabe onde você estamos? Perto de Jesus. Sabe por quê? Não por causa dos nossos atos de justiça, porque os nossos atos de justiça nos levaram cada vez mais longe de Jesus. Mas a misericórdia do Senhor nos atrai. Então eu e você estamos perto dele. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, apesar das nossas fraquezas, eu me sinto perto daquele que me salvou e me libertou. Você pode aplaudir esse amor maravilhoso que foi o nosso Salvador. É Ele. Estão entendendo, gente?
Vamos lá. Diante de Deus, essa justiça é fake, porque não é a dele. Porque justo de verdade não é aquele ser humano comportado que paga suas contas, que não xinga ninguém no trânsito, que não bota o carro no lugar onde não deveria botar, que não desrespeita a sua família, os seus filhos, que não entra numa rua que era contramão e ele entrou rapidinho porque era pertinho, vou entrar aqui porque é pertinho, senão dá uma volta. A gente sempre tem uma desculpa para pecar, né? Ah, se não entrar aqui, é rapidinho na esquina aqui, vou entrar de ré, ó. A gente sempre inventa um jeito, né, para burlar, né? Quantas ruas de reto já deve ter entrado porque era contramão? Só para rapidinho. A gente é assim, né? Quantos lugares de deficiente ou de idoso tu já botou o teu carro? Porque é rapidinho. Gente, nós somos filhos de Deus, nós carregamos a cultura do céu. E aí, tudo bem, mas erramos também, né? Sem querer ou querendo. Sem querer, querendo. O Chaves é o cara mais sincero, né? Ele já falou, aquilo ali é uma profecia para a minha vida e para a tua vida. Errei, sem querer, querendo. Então, uma pessoa justa, ela não, hoje, na vida, a pessoa no mundo justa não é só aquele camarada comportadinho, bonzinho, paga as contas tudo certinho, não. O justo não existe. Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos nós somos impuros. Os nossos atos de justiça só nos levaram para mais longe do Senhor. Estão entendendo, gente? Meu Deus! Então, quem é justo? Vamos ler Romanos 3:20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseado à obediência à lei, pois mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Porque todos nós pecamos em alguma área. Algum de vocês aqui já pecou hoje. Parabéns, prazer, bem-vindo ao grupo. Quer montar um grupinho no WhatsApp? Os pecadores. A gente cria um estereótipo santo, angelical do crente. Só que quando a gente cria esse estereótipo, sabe o que acontece com a gente? A gente acha que não precisa mais da salvação, porque eu já me salvei. Eu sou o cara. Eu consegui vencer. Eu não erro mais. Esses serão aqueles que Jesus vai falar naquele dia. Afastem de mim, eu não vos conheço. Sabe quem Jesus conhece? Aquele nos qual ele salvou. E reconhecem isso. O problema é que a gente fica tão bom, que a gente não precisa mais. Eu sou no outro nível, agora eu sou o cara. Antes eu até precisava, mas agora outro nível. Não preciso mais. Aí Jesus vai falar assim, ó, fala com a minha mão aqui que eu não te conheço, que eu vou lá com os meus pecadores, nos qual eu salvei. Aqueles que eu amo e ouvem a minha voz e creem no meu sacrifício. Ele vai falar isso. Tu que sabe, né? Então, quem são esses pecadores? Somos nós. Nós pecamos em alguma área. Tá aqui a Bíblia falou que ninguém vai ser considerado justo. Sabe por quê? Você pecou em alguma área hoje, vai pecar amanhã. Ah, mas eu não faço nada de errado. Eu não matei ninguém. Não, eu não adultero, não, eu não faço pecados hediondos. Vamos ler Tiago 2:10. Eu vou usar muito a Bíblia, gente, porque eu não vou conseguir convencer você. Mas eu sei que a palavra vai entrar no teu coração hoje, em nome de Jesus. Tiago 2:10. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, se você não é um criminoso na sociedade, mas ontem à noite contou uma mentirinha, só uma, rapidinho, só para me dar bem aqui, você quebrou toda a lei. Aí Jesus foi mais profundo, ele falou assim, se você odiar, a Bíblia fala assim, se você odiar o seu irmão, você é um assassino. Ó, quantas pessoas que tu já teve ranço na vida? Ui, aquela vizinha.
Chega a sair fogo do dente. Ui, essa pessoa não me cumprimenta na igreja. Passa aí que pessoa metida. E depois está lá no púlpito cantando. Ó, a gente faz essas coisas, gente. Ui, passei no mercado, fingiu que não me viu. E depois está lá no púlpito pregando, pastor metido. Vai lá e fala, oi gente, tudo bem? Ó, tu não me viu, mas eu te vi. Ah, que legal te ver aqui. É porque o orgulho é tão grande no teu coração que tu prefere fazer isso. Pecou. Parabéns. Parabéns para os pecadores aí, gente. Dá parabéns. Você não quer dar parabéns? Parabéns, você pecou essa semana. Aê! Te peguei, né? Alguma área você deve ter caído. Jesus falou assim, ó, se você conceber no seu coração um desejo por uma pessoa, você é um adúltero. Quantas traições você já teve na tua vida? Ah, nunca traí no físico, mas na minha mente. Não pode ver ninguém. Já sensualiza qualquer cena. Tu é um adúltero. Tá vendo como é que pecamos? E é bom saber disso, sabe por quê? O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, quando eu sinto e percebo e considero a minha fraqueza, sabe o que acontece? O poder salvador de Jesus vem sobre mim, ó, e me acalma e me levanta, porque a gente cai, mas Deus está aqui de mão estendida para levantar os caídos, aqueles que percebem e considerem a queda. O problema é que o religioso, ele não cai. O religioso, ele está top. Ah, estou zerado. Está com algum problema? Não. A religiosidade faz isso. Você não sabe falar sobre os seus problemas. Você tem dificuldade de ser sincero sobre as suas dificuldades. Porque você é líder, tu não pode falar que está com problema. Não, eu sou um pastor, eu não posso falar que eu estou com dificuldade. Eu não posso falar. Sabe por quê? Senão as pessoas vão pensar que eu estou em pecado. Porque o líder, um pastor, um pai não pode ter problema, porque ele tem que estar sempre bem. Isso é religiosidade, gente. Seja fraco. Porque o fraco recebe o poder de Deus. Ele vive milagres. Ele é sincero. Ó, é o seguinte, eu estou mal, estou ruim, estou desanimado, estou triste, estou com vontade de desistir. Estou com problema, não consigo vir na igreja. Não tem gasolina, não tem passe de ônibus, não consigo vir, me ajuda? O que pede, gente, ele alcança. O problema é que a religiosidade, ela faz isso com a gente. Ela nos forja um falso forte. Que ele até vem, só que ele está com tanta dificuldade, ele está podre por dentro, destruído, triste. Só que por fora ele precisa manter um sorriso. Gente, quebra essa capa hoje em nome de Jesus, que Deus quer operar na sua vida. Só que Deus opera na verdade. Deus opera na sinceridade. Deus trabalha na decisão, não na indecisão. Estão entendendo, gente? A minha maior preocupação, gente, é que vocês saiam daqui hoje entendendo o que eu estou falando. Se você não entendeu, estou vendo de noite e ouve de novo a palavra. Em nome de Jesus. E agora começa um estágio na minha vida. Você entendeu que tu é um pecador? Entendeu ou não? Olha para o pecador do teu lado aí. Fala assim, ó, tu entendeu? Que tu é um pecador. Ó o julgamento, ó. Tu é um pecador, ó, tá vendo? A gente já... Ó o senso de justiça. Já bota na pessoa. Mas tu entendeu mesmo, gente? Tu tá considerando os seus pecados hoje aí? Hoje é dia de considerar os seus pecados. Agora começa a fase top. Começou o pecado, começou a graça. Começou o pecado, chegou o evangelho. É aqui que começa o evangelho. O evangelho significa boa notícia. A boa notícia, sabe o quê? Tu tava indo no tobogã do inferno assim, ó, descendo. Tu e eu, né? Em tripinha assim, sabe aquelas tripinhas de toboágua assim, em parque aquático? Nós estávamos todo mundo assim, Jesus foi lá e mudou o curso do toboágua e levou a gente lá para a vida eterna. Ele fez. Essa é a boa notícia. Que eu e você estávamos indo em direção à morte e condenação eterna. Estávamos indo sem poder nenhum para mudar, sem chance de mudar, e provavelmente muitos de nós nem queríamos mudar. A boa notícia é essa. Estávamos indo em direção a uma morte eterna. E ele mudou. Você pode aplaudir
esse ato de mudança muito mais alto, porque isso mudou a minha vida e a sua vida. Vamos lá. O Evangelho é essa mensagem que você estava condenado e não tinha como mudar. E Jesus, com o seu amor eterno e a sua misericórdia, pegou você e eu e colocou perto dele. Agora nós somos justificados. E havia uma condenação sobre nós. Como diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o Evangelho é um poder de mudança suficiente para mudar a minha vida e a sua vida. Abre lá Romanos 1:16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, depois o grego. E essa foi a principal pauta de Jesus na terra. Jesus não veio para resolver probleminha humano. Ele não veio na dimensão humana para resolver problema humano. Quer ver uma prova disso? Muitos acham que Jesus só cura. Muitos acham que Jesus só prospera. Que bênção. Receba essa bênção. Muitos acham que Jesus salva da morte num acidente ou evita um acidente. Gente, muitos episódios da Bíblia mostram que o ser humano, ao ver Jesus encarnado, eles utilizaram apenas da dimensão humana de Jesus, entendendo que ele era apenas o salvador do povo de Israel que estavam sendo oprimidos pelos romanos, por exemplo. Quando lá em Atos 1, quando Jesus vem ressurreto já. Cara, era uma dimensão espiritual já. Aí os discípulos falaram assim, Jesus, é agora então que o Senhor vai devolver o domínio do povo de Israel contra os romanos. Jesus, tem nada a ver. Eu não vim para isso. Posso botar uma frase para a tua vida, gente? Jesus não veio só para trazer soluções, tá? Jesus veio para trazer salvação. A salvação é muito maior do que soluções. Eu sei que você precisa de uma solução. Provavelmente tu saiu de casa hoje pedindo a Deus uma solução no teu casamento, na tua conta bancária, aleluia. Repreenda esse dragão que está aí comendo dinheiro à vontade na tua conta. Talvez uma solução na vida dos seus filhos. Quem sabe você veio aqui buscando uma solução no seu trabalho. Está difícil, o clima está pesado, está querendo mudar de empresa. Ou você está querendo mudar de vida. Estamos buscando soluções. Mas posso falar um negócio? Em Jesus nós temos todas as soluções. Eu e você precisamos entrar no reino de Deus e desfrutar de tudo que há no reino. Nós não podemos estar fora do reino pedindo e solicitando. Cara, entra no reino. Como se entra no reino? Servindo. Entendendo que Ele é o teu Senhor e Salvador. Crendo no que Ele fez por você, que mudou a sua vida. Aí você entra no reino. Aí pronto, todas as coisas serão acrescentadas. Todas. Tudo vai cooperar para o bem daquele que ama a Deus e cumpre os seus propósitos. Tudo. Quando você está dentro do reino de Deus. Então, eu preciso correr, gente. A palavra hoje, ela está bem assim, densa. Então, assim, estamos baseados na suficiência da salvação de Cristo. Foi Ele quem fez isso por você e por mim. Você acredita nisso, amém? E nós temos aqui textos incríveis. João 13,16. Vou ler o 16 e o 17, que tem muita gente que só lê o 16. E eu preciso ler o 17 junto com você. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Até aqui todo mundo lembra. Agora aqui, Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Aqui tem
tem um segredo nesse versículo, que vai ser revelado aqui hoje na palavra, amém? Romanos 8:33, olha aqui, ó. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Ele quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu. E mais, ressuscitou, está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Quem? Quem vai separar você e eu desse amor que entregou a vida por nós? Gente, é um amor sem medidas. E sabe o que acontece com a religiosidade dentro da igreja? Está separando filhos de Deus do amor do Pai. Está considerando pessoas só porque errou na minha cosmovisão. E está separando pessoas. Enganados são eles, porque nada pode separar a gente do amor de Cristo. Nada pode separar. Está entendendo a suficiência do sacrifício de Jesus? Então para de se condenar, para de se culpar, para de julgar os outros. E desfruta desse amor em nome de Jesus. Então a missão da igreja, agora eu vou começar a entrar na mensagem mesmo, tá? Então diante de todos esses termos que eu estou falando, justiça, pecado, salvação, estão entendendo quem nós somos diante de Deus, dos homens? Você consegue compreender que Ele fez isso na minha vida e na sua vida? Com certeza. Eu e você temos um testemunho igual nós temos. Eu era um condenado. E agora eu sou salvo. Esse testemunho é padrão para quem crê em Jesus. Diante disso, diante dessa condição de salvo, justificado. Quem é o justificado? É aquele condenado que não tinha como pagar, não tinha uma casa para vender, para pagar a conta, não tinha um carro para entregar, para empenhorar, não tinha discurso para melhorar a sua culpa, não tinha. Jesus foi lá e pagou o preço. Ele me tornou justo, então eu sou justificado. Isso que ele fez em nós é o centro da missão da igreja na terra. Porque a missão da igreja na terra não é julgar, não é condenar, não é separar pessoas, não é excluir pessoas. É só uma missão: propagar o amor, contar o testemunho do que Deus fez. Vamos ler Atos 1:8, bota lá. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão o que, gente? Minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Marcos 16:15, bota lá. Hoje o Data Show está pegando fogo lá. O Márcio está chegando, está com a mão quente lá no mouse. É o gatilho mais rápido do Garcia. E disse-lhes: vão por todo mundo e preguem o que, gente? Os rudimentos humanos, as regras estabelecidas conforme a sua visão. O que você acha da vida que é errado, o que é certo? Pregue o evangelho, que não foi você e eu que criamos. O evangelho é Jesus na cruz por nós. Preguem o evangelho a todas as pessoas. E quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Foi dada essa missão para a igreja, de testemunhar e não fazer. Eu e você estamos aqui com uma missão: só contar o que Jesus fez na nossa vida. Por isso que eu quero te encorajar a não delimitar a sua vida com Cristo apenas nos cultos ou reuniões inseridas dentro da igreja, mas quando somos igreja no mundo, estamos lá testemunhando o que Deus fez na nossa vida. Tu não pode esperar o pastor da tua igreja pregar para o teu amigo do trabalho, pregar para o teu vizinho, porque o pastor está aqui, limitado a esse espaço. Mas você tem um grande testemunho de salvação que pode ser testemunhado para o mundo e deve, porque é uma ordem. É uma ordem. Vão.
Jesus não falou assim, ó, ei, dia que você se sentir bem, estiver bem de vida, resolvido financeiramente, começa a falar das coisas que eu fiz. Não. Vão. Enquanto você estiver andando, pregue o evangelho a todos. Conte o que Jesus fez por você. Então a igreja como instituição na terra, ela não está aqui para julgar as pessoas, para segregar pessoas conforme os parâmetros convencionados. Mas nós estamos aqui para promover. Gente, um microfone, uma caixa de som, ela só é feita para que mais pessoas possam escutar. Porque se eu falar só com a minha voz, alguns não conseguiriam escutar, certo? Mas o que vale a pena não é a caixa, é a mensagem que está saindo nela. Estão entendendo? Então a mensagem que está dentro de você precisa ser ecoada pelo mundo. Eu e você somos apenas 2 caixas de som que tem que ligar o volume, botar no máximo, para falar das boas notícias de salvação para a humanidade. Que não foi você que fez, não fui eu que fez, mas foi Jesus na cruz. Estão entendendo? Vocês estão ficando desanimados ou não? Eu não vou ficar nervoso. Porque, infelizmente, gente, o cristianismo barato, humano, não o cristianismo verdadeiro, mas o cristianismo que nós deformamos por causa da religiosidade, nós estamos partidarizando a igreja. Nós vimos esse final de ano o que aconteceu com a igreja no Brasil. Levantando bandeiras. Gente, a igreja não precisa de homens, a igreja precisa de Jesus. Paulo estava preso, de certo apanhava uma vez por dia, 2 vezes por dia, não sei quantas. Ele escrevia cartas, que elas estão entregues na minha mão e na sua mão até hoje. Ele estava preso num contexto de um governador que pegava cristãos, queimava nas ruas para acender a cidade de noite. Ele estava debaixo de um governo tão injusto que ele tacou fogo na cidade inteira, Nero, e botou culpa nos cristãos para criar uma grande perseguição contra os cristãos. Ele botou a culpa neles. E não foi por causa de um mau governo que Paulo parou de escrever as suas cartas. Não é à toa que ela chegou na minha mão e na sua mão 2000 anos depois. Estão entendendo que o poder do evangelho é avassalador, ele é esmagador. Só que a igreja não pode perder tempo com julgamentos. Nós não podemos perder tempo julgando pessoas, segregando pessoas, criando aqui um tribunal, o palco da acusação. Daquele que erra, daquele que não faz, daquele que faz. Ah, eu fiz, eu ajudei, você não ajudou, por que você não ajudou? E não sei o que. Tem que parar com esse negócio. Nós temos que promover, que ninguém venha. Eu venho porque eu já entendi a missão que eu tenho na minha vida. E tem um monte de igreja agora, levantando outras bandeiras ideológicas, brigando e criando inimizade com aqueles que estão, por estar perdidos, estão errando. E a igreja não pode ser mais um obstáculo para os perdidos. A igreja foi chamada por Jesus como luz na terra. A luz é aquela que no meio da escuridão você vê uma luz e ela vai te guiar e você vai chegar nela. Agora o que está acontecendo com a igreja? Não com a nossa, graças a Deus. Eu não quero que aconteça, por isso que eu estou pregando isso. Nós estamos botando um pano escuro em cima dessa luz, dificultando para os perdidos enxergarem a salvação. Gente, não é disso. Não é para isso que Deus nos chamou. Para ficar levantando bandeiras partidárias, ideológicas e batendo em movimentos. Nós fomos chamados para falar só uma coisa. Gente, eu era um pecador perdido. Jesus me salvou e quer salvar você também. Vamos comigo, eu encontrei a luz. Vamos comigo. Parar de criar, mas sabe qual é o problema? A minha preocupação, o que mais me incomodou essa semana, que tem muitos cristãos sendo doutrinados por videozinhos de 15 segundos, 30 segundos, que pegam qualquer fala de um pastor famoso e pega aquilo como doutrina e fala, é isso mesmo, a igreja tem que falar. É isso mesmo, a igreja tem que se posicionar. Sabe qual é a posição da igreja na terra, gente? Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Jesus está aqui para salvar você. Não é para falar você está errado. Não. Eu tô ficando com raiva já. Não, eu falei que eu não ia ficar nervoso.
Porque a gente está vendo muitos cristãos iluminados pela palavra do Senhor, escutando esses falsos profetas e enchendo o coração de ódio contra nos quais eles estão com ódio. Gente, mas aí a igreja daqui a pouco vai encher de gente assim, cheia de pecado. E tem anjo aqui? Tem anjo aqui. Lembra que por isso que eu falei lá atrás? Eu tentei nos colocar no nosso lugar, de pecadorzinho, salvo pelo sangue de Jesus. Aqui tem ex-tudo. Ex-mentiroso, que de vez em quando tem vontade de mentir. Tem ex-qualquer coisa. E a igreja está se fechando para os pecadores e está se fechando para o clubinho de santo. Você consegue ser do jeito que eu acho que tem que ser? Então vamos, fecha a porta, não deixa mais ninguém entrar, porque vai incomodar a gente, porque as pessoas pecadoras, meu Deus. É isso que você quer? Eu quero que essa igreja seja uma igreja aberta para todo tipo de gente, para qualquer aparência, para qualquer estilo de vida, sabe por quê? Eu tenho certeza, se essa igreja estiver alinhada no Senhor, aquele que entrar aqui será transformado pelo poder da palavra. Aquele que entrar aqui vai ser constrangido pela presença do Senhor nessa igreja. E o pecado que estiver dentro dela, ela naturalmente vai ser expelido e ela vai ser perdoada pelo Senhor e não por mim. Então pode entrar com qualquer tipo de aparência. Eu quero falar aqui, se estiver gravando aqui ainda, né? Qualquer aparência, qualquer tipo, qualquer jeito, entra aqui, que você vai ser encontrado, amado. Você vai ser incluído. Não porque nós somos uma igreja bagunçada, mas nós temos que ser uma igreja alinhada com o Senhor. Porque Jesus sentava com os pecadores. Ele não sentava com os doutores da lei. Ele não sentava com quem estava bom, ele sentava com quem estava ruim. Porque a chance de melhorar o ruim, essa era a pauta de Jesus. Você não vê Jesus combatendo nada, nenhum pecado. Uma mulher foi pega em adultério. Pela lei, ela deveria ser apedrejada. Jesus estava nem aí, fazendo desenho no chão. E o que os religiosos estavam? Vamos, vai Jesus, o que você acha? O que tem que fazer? Já que tu é filho de Deus, joga um raio na cabeça dela para a gente ver a sua justiça, porque essa mulher é sem vergonha. É isso. Aí Jesus certo estava no chão, escrevendo assim, idiotas. Ai, Jesus, me perdoa. Mas eu fico com a raiva, gente, vocês não têm noção. Aí Jesus vai, tá bom. Eu quero que você jogue a pedra. Pode jogar. Aquele que não tiver nenhum pecado. Tá vendo? Tá vendo a visão de Jesus? Ele não veio para condenar o mundo. Ele veio para salvar. E a igreja está querendo voltar a condenar. A igreja está querendo voltar com esse ar de, é isso mesmo, a igreja está muito calada, temos que condenar o pecado. Não, gente, a gente está aqui só por uma coisa, para falar de salvação e levar as pessoas para isso. Eu não posso ter medo disso. Eu não posso ter medo de entrar qualquer tipo de gente aqui dentro dessa igreja. Sabe por quê? Para terminar, o Alan não pode subir para a gente ir para o final. A Oni está aí, ó. Ni está com fome, né, Ni? Eu sei o que tu trouxe. Eu também estou de olho lá. Vocês lembram da disputa épica entre os profetas de Baal e Elias? Quem lembra dessa história? Do UFC espiritual que teve. Eles marcaram. Elias chegou assim, ó, bota essa cambada aí. Vamos botar o altar aqui. Quero ver quem é Deus de verdade aqui nesse negócio. Faz o altar. 400 e poucos profetas. Fizeram altar, botaram o bicho em cima. Vai, começa aí. Começaram a cantar, fazer batuque, coisa arada. Gritar. E nada acontecia, Nos rituais a Baal, quando eles percebiam, assim, de certa forma, que
esse Deus não ouvia, sabe o que eles faziam? Eles começavam a se bater, se cortar e sangrar para tentar chamar a atenção de Baal. E foi o que aconteceu, está escrito aqui em Reis. Eles se batiam, se cortavam para tentar chamar a atenção. Aí Elias assim, ó, se Deus aí deve ter viajado, ele não está em casa não. Ou então o ouvido dele está meio sujo assim, ele está ouvindo, deve estar meio surdo. E começou a rir. E rir na cara dos caras. Eles ficaram o dia todo gritando, se batendo, fazendo todo nível de ritual diabólico lá e não conseguiram, porque a disputa era o quê? O Deus de verdade vai jogar fogo do céu. Fora desse evento aí, dessa disputa épica, esse Deus deles, o Baal, ele até fazia algumas demonstrações de poder. Fazia sim. É real, o mundo espiritual diabólico é real, eles têm poder. Só que o que acontece? Um homem alinhado com o Senhor estava naquele lugar. E aonde está Deus, as trevas não têm vez. Se você ver, eles fizeram todo o nível de ritual e não desceu uma gota de fogo do céu. Sabe o que aquele Elias fez? Brabo, né? Um homem brabo. Pega um balde d'água lá. Sabe que botar fogo assim na fogueira, quando a madeira está meio verde, é difícil pegar, né? Agora, quando a madeira está molhada, é fácil? Não. Piorou. Taca água nesse altar aí que eu quero ver. E pior, ele fez uma valeta em volta todinha assim e encheu de água. Para piorar ainda. E ele só falou assim, Deus, agora mostra o seu poder. E o fogo desceu, que queimou até as pedras, não sobrou nada. Tu já viu uma pedra pegando fogo com ser consumida, gente? Sabe o que consumiu? Porque o fogo do Senhor é o consumidor de todos os pecados que estão dentro de nós. Não sobra nada. Ele me purificou e purificou você. E a gente não tem que ficar levantando bandeiras e inimizades. Sabe? Ah, mas aí vem o religioso. Ah, mas aí a Bíblia fala que o mundo é inimigo da igreja, sei que lá. Não, eles são inimigos porque as nossas práticas são diferentes. Então há divergências nas opiniões. Mas nós temos que ser portas abertas para qualquer pessoa entrar aqui. Qualquer lado da política, qualquer ideologia entra aqui. Sabe por quê? Vai ser igual Elias. O que eles servem não vai ter poder sobre eles, porque eles entraram na presença do Senhor. E aqui quem manda é Deus. Aqui quem manda é aquele que salvou na cruz. Então qualquer pessoa tem que se relacionar com você. Você não pode se separar do mundo. Você não pode achar ninguém errado e pior do que você. Sabe por quê? Você só está aqui para contar o testemunho. Você não fez nada. Você vai contar o que fizeram com você.